Agora eu resolvi trazer um exemplo para vocês com pontos críticos que vai ser muito importante para o nosso entendimento, tá? E eu vou escolher aqui uma função, deixa eu ver, uma função tranquila, uma função de boa, tá certo? Então vamos fazer aqui um exemplo com pontos críticos. E eu vou escolher uma função de segundo grau a princípio, tá, gente? A gente consegue fazer alguns outros exemplos posteriormente, até porque a gente vai precisar. Mas imagine o seguinte, vamos imaginar que você tem uma função aqui. Deixa eu pegar aqui uma função, me ajudem aí, gente, vocês que são mais inteligentes que eu. F de x, ó, eu vou colocar aqui, deixa eu ver, x ao quadrado menos 2x mais 1, uma função super fácil de trabalhar, tá certo? Então eu tenho essa função aqui, ó, x ao quadrado menos 2x mais 1, eu já sei que ela só tem uma raiz real e eu fiz isso de propósito, tá certo? Então também eu sei, por exemplo, não posso dizer mais nada sobre ela. Ok, antes que eu fale besteira. Mas enfim, eu tenho uma função aqui que eu sei que é uma função de segundo grau, ela forma uma parábola. Como esta parábola aqui, ó, tá vendo aqui, ó, o x ao quadrado ele vai determinar a parábola para mim. E como esse x ao quadrado vai me determinar a parábola, eu sei que a parábola, sendo esse termo de x ao quadrado positivo, então essa parábola está com a concavidade voltada para cima. Enquanto que se ele fosse negativo, ele estaria com a concavidade voltada para baixo. De cara, eu já posso dizer com tranquilidade que eu vou ter aqui um ponto de mínimo, já que a concavidade vai estar voltada para cima. Só que eu preciso fazer o seguinte, para eu achar o ponto crítico dessa função, eu vou criar uma receitinha de bolo para a gente, tá certo? Então, primeiro, derive essa função, certo? Derive a função, ok? Eu tendo derivado essa função, eu faço o seguinte, ó, que é f' de x, ele é a derivada, né, ó, de x de quem? Ó? X ao quadrado menos 2x mais 1, olha só que coisa linda, né? E a derivada disso daqui é quem? Ó? A derivada disso aqui é 2x menos 2. Olha só que coisa fantástica, gente. Olha, é a hora de aplaudir agora. Eu espero que você que esteja em casa esteja aplaudindo, tá certo? Então bata bem muita palma aí, ó, fique muito feliz com o que vocês encontraram, né? Porque a gente acabou de encontrar aqui a derivada da função. Primeiro passo, derivo a função, tá certo? Aí eu digo o seguinte, segundo passo, o que é que eu preciso fazer? Considere quem? F' de x igual a zero. Por quê? Porque no momento que eu encontrar f' de x igual a zero, eu encontro a raiz real dessa função, né? Que é a derivada dessa função aqui. Ó. Essa função aqui é a derivada dessa função aqui. E meu ponto crítico está onde? Está na raiz real desse camarada aqui, pelo menos o x. Eu não vou encontrar o ponto total, eu vou encontrar o x desse ponto crítico. Tá certo? Que são duas coisas completamente diferentes. Então, considerando 2x menos 2 igual a zero, aí eu vou isolando, ó, 2x igual a 2, x igual a 2 sobre 2, ou seja, x é igual a 1. Então, aqui de cara, né, nesse ponto aqui, ó, eu já posso dizer com tranquilidade, né, que o ponto em x do ponto crítico é encontrado em quem? F' de x, certo? Então, o ponto em x eu encontro aqui, em F' de x. Aí você vai me perguntar, tá certo, professor, mas e o ponto completo? O ponto completo, onde é que eu vou encontrar ele? O ponto completo, queridos, você encontra exatamente na f de x mesmo, né? Na função original. Aí o que é que você vai fazer? Você vai considerar aqui o terceiro passo, tá certo? Substitua o x encontrado, tá certo? Substitua o x encontrado na função original f de x, ok? Então, aí eu digo, se x é igual a 1, e eu sei que meu ponto crítico está aqui,
Aí o que é que eu vou fazer? Substituo aqui, ó, f de 1, tá certo? Ele é 1 ao quadrado menos 2 vezes 1 mais 1. Isso me dá quanto? Ó? 1 menos 2 mais 1, isso me dá 0, tá certo? Então, você vai definir o seguinte, ó, aqui, ó, defina o ponto crítico. E seu ponto crítico é o seguinte, ó. Vamos chamar esse ponto crítico de alguma coisa, né? Eu vou chamar ele de P. Então, teu ponto crítico P vai ser quem, ó? P é em x igual a 1 e em y é quem, ó? Perdão, P em x 1, y ele é 0. Tá certo? Então, aqui está seu ponto crítico, né? Em x igual a 1 e y igual a 0. Aí o seguinte, eu vou fazer uma análise maior aqui. Defina agora o tipo de ponto crítico. Anteriormente eu tinha dito a vocês que, professor, mas você acabou de dizer para a gente que isso aqui é um ponto de mínimo porque a concavidade está voltada para cima. Eu digo, mas eu não estou convencido. Tá certo? Eu preciso provar porque a concavidade está voltada para cima. Então, eu vou escolher um ponto crítico antes de x igual a 1 e outro ponto crítico depois de x igual a 1. Para quê? Antes de x igual a 1, minha derivada, se é um ponto de mínimo, ela precisa ser negativa. Para eu dizer que a função ela é decrescente e depois de x igual a 1, ela precisa ser o quê? Crescente. Tá certo? Então, se meu ponto crítico está em x igual a 1 e sei que isso aqui ele é igual a 0, tá certo? Esse aqui é igual a 0. Se eu substituir aqui, ó, 2 vezes 1, 2 menos 2, 0, eu sei que a derivada aqui é igual a 0. Tá certo? Então, eu vou colocar um tópico 5.1, tá certo? Escolha 1x aqui antes do x do ponto crítico e verifique o sinal da derivada. Como eu não sou besta nem nada, antes de x igual a 1, eu vou escolher quem? 0. 1 está antes de 0. Então, eu vou fazer aqui, ó, a derivada em 0 é igual a quanto? 2 vezes 0, menos 2. Isso aqui vai me dar, ó, menos 2. Significa dizer que aqui ela é o quê, ó? Decrescente. Não é verdade, gente? Ó? Antes, então, desse ponto crítico, o que é que eu tenho? Eu tenho uma função decrescente. No tópico 5.2, eu vou escolher um ponto x, né? Escolha um x. Um x depois. De quem? Do x. Do ponto crítico e verifique o sinal da derivada. Isso vai me dar o quê? Se eu fizer isso aqui, ó, f' de 2, eu vou encontrar quem? Ó? Dentro da derivada, ó, 2 vezes 2 menos 2. Isso me dá 4 menos 2, isso é 2. A função vai ser o quê aqui, hein, gente? Se a derivada é positiva, a função é crescente. Se antes ela é decrescente e depois é crescente, eu posso dizer que meu ponto crítico é um ponto de mínimo. Ok? Então, consegui fazer uma análise muito bacana da minha função, tá certo, gente? Seguiu essa receitinha de bolo? Não tem dúvida, não tem erro, vocês vão conseguir encontrar o ponto crítico muito bacana, tá certo? Tem algumas variações quando a função, por exemplo, é uma função terceiro grau, mas nada de outro mundo, ok? Abraço, gente!